E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Legas para mais um podcast do Alasca Podcast. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma entrevista incrível. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui no Alasca. Então, se você ainda não conhece o Alasca Podcast, eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo para você conhecer um pouco mais da história do Alasca. Inclusive, vou deixar aqui a história do Edu, que é o criador do Alasca, hoje uma empresa de tecnologia que está há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos ajudando pessoas de diversas formas, com tecnologia, com frete, com logística, com envio e muito mais, tá? Clica lá e vem conhecer um pouco mais sobre quem é o Alasca e quem é o Edu, ok? E aqui embaixo também já deixa seu like nesse vídeo, já clica aqui, deixa seu comentário para que a gente traga mais convidados especiais, né? Comenta aqui alguém que você quer que a gente traga aqui no Alasca Podcast e já compartilha também essa história maravilhosa que a gente vai estar trazendo para vocês aqui em primeira mão com esse mega convidado que nós temos aqui à frente hoje. Então, com vocês, nada mais nada menos que um grande empresário, um empresário que está há 30 anos dedicado a uma única área, tem mais de 30, né? 3 décadas dedicado a um segmento, então sabe muito do que ele vai falar aqui, que é o mercado de construção. Então eu estou aqui hoje nada mais nada menos com o grande Fábio Sanches. Querido, muito obrigado. Obrigado. Viu? Obrigado pela visita aqui no nosso podcast, obrigado pela sua presença. E é isso, né? Você tem 30 anos, cara, de tradição nesse mercado? 30 anos. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado aí ao Eduardo, ao Renato, ao Alasca. Isso mesmo, são 30 anos de experiência. Né? Tudo começou lá em 78 com o meu pai. Né? Foi embora, hoje a gente atua no mercado lá em Curitiba. Ele foi para Curitiba em 78, iniciou em obra como servente, e foi se aperfeiçoando. Em meados de 90 abriu a empresa, a empreiteira. Né? Uau! Sempre tocando prédio aí para terceiros. Em meados aí de 2005, mais ou menos, a gente começou a abrir uma incorporadora. Né? Então, o foco era incorporar obras para nós e continuar também tocando para terceiros, né? Obras completas. É um pouquinho aí da nossa história. E hoje a empresa é administrada por mim, Fábio, pelo meu irmão. Né? Eu fico no administrativo, ele fica na gestão de obras. Legal. Meu pai já não atua mais, ele mora hoje atualmente em Maringá, aposentado. Aposentou. Faz uns 6 anos já. Legal, que legal. E a construtora é Sanches, certo? Construtora Leva Sanches. o nome da família. Exatamente. Que legal, que legal. Uma empresa familiar, né? Uma empresa familiar, isso é muito legal. Explica pra gente, sabe, esse pessoal que tá aí ouvindo a gente, eles às vezes não vão saber o que é a construtora, o que é a incorporadora, o que é a empreiteira, tem as suas diferenças, né? Hoje a empreiteira seria assim, vou dar um exemplo, você tem o terreno, você é um investidor, comprou o terreno, e você vai contratar a empreiteira. Ok. Para estar executando a obra para você. Então a empreiteira, ela executa, às vezes, algumas não executa totalmente a obra, parcial. E a construtora, vou dar um exemplo, você compra o terreno, contrata a construtora, ela vai te entregar a obra com chave na mão. Né? Se precisar algum terceiro, ela que vai contratar. Assim, então entregue, nem eu digo, chave na mão para o investidor. Legal. E a incorporadora eu mesmo vou estar comprando terreno, eu vou estar construindo e eu vou estar vendendo. Eu vou estar incorporando aquele imóvel. Então, você tem esses 3 diferenciais. Entendi. São três nichos diferentes, mas que estão totalmente ligados os três. Todos ligados à construção civil. Que legal, top demais. Vamos lá, mas fala pra mim, como é que foi essa história? Porque assim, vocês construíram 30 anos de tradição. Como que foi a história mesmo assim, sabe? Vocês passaram por desafios? Aconteceu algum momento, né, nesses 30 anos, você fala, caraca, Fernando, eu passei por uma situação, né, nessa época, meu pai passou por uma coisa lá na nossa empresa, e aí ele conseguiu vencer, ele conseguiu romper, ele conseguiu superar. Qual que é a história? Conta aí um pouco dessa história. A história, voltando um pouquinho lá nos anos 90, né, meu pai abriu a empresa com o sócio dele, né, o Davi. O nome do meu pai acabei não falando, mas é Damião, o nome do meu pai. Então ele abriu a empresa em 90 e eu acho que assim, o que foi forte ali, né, convivência de muitos anos com o sócio, foi a perda dele. Em 2009, ele veio a falecer. Entendi. Né, por uma doença, o câncer, né, infelizmente. E daí meu pai deu uma desestruturada, assim, ficou um pouquinho, né, abalado, e daí ele não ia muito mais para o escritório, e isso acabou abalando ele. Eu acho que todo esse tempo aí, foi uma das coisas que mais, assim, pegou lá na empresa. Aí a gente, né, aos pouquinhos, fomos estruturando, organizando as coisas, e hoje, graças a Deus, estamos firmes e fortes aí, com vários objetivos. Ah, que legal. Bacana demais. Bacana. E quando você começou a trabalhar na empresa, quando você tinha quantos anos?
Olha, eu entrei na empresa, eu trabalhava atualmente na prefeitura, lá em Curitiba. Legal. Eu entrei na empresa em meados de após o falecimento do sócio, né. A empresa era sempre familiar, meu irmão trabalha lá desde pequeno, e eu entrei em meados de 2009, né. Hoje a Uhum. empresa, tanto a empresa quanto a sede própria, né, é minha e do meu irmão, tá no nosso nome a empresa, meu pai já passou tudo para nós. A gente dá sequência aí e alcançar nossos objetivos. Então, Legal, estamos firme e forte. legal. E ela fica lá em Curitiba? Lá em Curitiba, hoje, tá no bairro Água Verde, né. Uhum. Até estamos procurando uma nova sede, né. Como o time aumentou, aí os projetos estão aumentando, eu preciso de um espaço maior. Eu estou à procura de algo maior lá, chegando agora em Curitiba. Vou visitar algumas salas lá pra gente estar pegando um espaço que consiga colocar minha equipe. Que legal, tá expandindo, né? Graças a Deus. Que legal, As queria. coisas têm acontecido assim nos últimos dias, né, muito rápido, né. Tá até o Leandro comigo aqui, né, Leandro? Uhum. Os últimos dias para nós aqui, ficamos praticamente 15 dias aqui nos Estados Unidos, foi muitos projetos, muito proveitoso. Que legal. E o que que você veio buscar aqui? Você veio passear e aproveitar alguns eventos? Você veio para um evento É, específico? a gente veio estudar aqui o mercado hoje da construção, né, com o Legal. objetivo da gente começar a devagar aqui também construir algumas casas. Visitamos aí obras em Ocala, Citrus Springs, né, tivemos conhecimento ali visitamos obras desde o início, né, desde a sua fundação, a obra pronta. E assim, estamos estudando ainda, vamos levar isso para o Brasil, sentar lá, estudar com calma, mas o objetivo é iniciar aqui também, né, Que legal. iniciar aos poucos uma incorporação aqui nos Estados Unidos. Uau, que legal. Muito bom, hein? Isso. E pelo que você viu já do mercado aqui nos Estados Unidos, ele é um mercado interessante comparado ao que tem já no Brasil, que vocês têm expertise? Assim, eu sei que você vai ter que estudar ainda todo o processo, mas que você achou? Você curtiu o mercado aqui, os números? Veja bem, o mercado aqui, o que que nós analisamos, né, hoje tem várias opções, né, tem a parte da construir, né, construir para vender, que seria Uhum, incorporar, a parte do flip, que chama aqui, né, que é você uhum, comprar uma área, a casa, né, reformar ela e vender. E assim, e tem também, a gente viu construção de alto padrão, né, é um mercado bem interessante. Eh, Achei bem assim, diferente um pouco do Brasil, né, uhum. aqui, com relação à margem dessas casas de novas, eu achei baixo, confesso que é a margem baixa. Sim. É uma margem hoje, a gente viu tudo o que a gente conversou, margem de 18 a 20%, né. Uhum, 18, 20% e a média de prazo de todo o processo aí de 10 meses a 1 ano, uhum, para você comprar o terreno, ter os permits, uhum. depois a execução da obra. A execução é rápida, né, pelo que eu notei aqui, os permits que são um pouquinho demorados, Sim. e ter o sucesso na venda. Uhum. Observei também que a parte do flip aqui, né, parece que tem um giro mais rápido e uma rentabilidade melhor. Legal, Então vamos levar isso para o Brasil, sentar lá, estudar e legal. nos planejar para estar construindo. Entendi. Então aqui você estudou duas possibilidades. Você estudou Isso, a possibilidade do flip e a possibilidade de novas construções. Pegar exatamente. um terreno do zero, construir do zero uma casa, que aí tem a margem pequena, e no flip você viu que a margem é um pouco maior. Sim. A gente também tem que estudar, porque de repente comprar uma casa, fazer isso em escala, né. Poxa, Isso, fazemos uma hoje, fazemos 2, isso. 4, 8, essa é a ideia de estar escalando. Mas primeiro fazer a primeira, ver como que é o passo a passo, Sim, entender o mercado, né, e depois ir escalando. Essa sim. é o nosso objetivo. Então, hoje temos vontade de fazer os 2, né, construir aqui desde o zero e o flip que é bem famoso aqui também. Legal. E a margem do flip? Você citou a margem da nova construção, 18 a 20%. A margem do flip, em média, quanto hoje? Você lembra, Leandro, que a gente visitou lá aquela casa que o rapaz fez o flip? Ah, tá dando percentual até mais de 50%. Mais de 50, né. Uau. Porque ele comprou, ele estava vendendo a casa por 1.900.000, né. Eu acho que ele tinha é. Uau. Acho que ele gastou 1.220, se não me engano, com a casa, E isso em quanto reforma. tempo? O tempo não lembro, né. Um ano também? Não, é 1 ano, Um aninho. 1 aninho. Daí acho que deu 1.220.000 o custo dele e ele tá vendendo por 1.930. Uau. Então se for ver a rentabilidade aí, Não, sensacional, né? dá mais que os 18, 20%, né. Sensacional, Sim, sim, sim. interessantíssimo. Eu não sabia que ainda tava esses números, porque no passado eram esses números, mas hoje em dia o mercado às vezes muda, né? Eu vejo também, estudando, eu vejo que o mercado um pouco assim, a região de Ocala tem muito imóvel para vender, né. Aham. Eu acho que nesse momento o mercado tá um pouco retraído aqui, né. Uhum. Esperando aí né, as questões do Trump aí pra Sim, taxa de juros e tal. Mas eu acredito que no segundo semestre aí as coisas devem melhorar. sim. E essas regiões que você acabou citando, de novas construção, Ocala, Citrus Right, são regiões novas, né? Que ainda está Aham, em desenvolvimento, né? sim. Que tipo, ainda a galera tem um pouco pô, será que eu vou mudar para lá, né? Um pouco longe, um pouco distante daqui do centro de Orlando, É, né? Que são essas áreas que realmente hoje tem oportunidades para construir casas novas, né? sim, sim. Pelo que a gente pesquisou, é uma região de muito aposentado, né, Leandro? Uhum.
É, Exatamente. Nosso planejamento é o quê? Fazer, a gente já estudou em fazer uma casa com recursos próprios, a segunda também, e a terceira, com recurso do banco. não, com o nosso recurso. E a partir da terceira, tem mercado aqui pra gente estar usando o recurso do banco aí, que tem a disponibilidade, Legal. pra gente estar dando sequência e fazer em escala isso. Uau, Claro que é legal. um planejamento, né? A gente já viemos aqui, já estamos com a empresa aberta, né? Já abrimos a conta no banco também. E agora é se planejar para dar início à construção aqui também, na Que região da legal. Flórida aí. Que legal. E você é amigo do Renato da TV On, né? Exatamente. Que Amigo do legal. Renato aí, Renatão, nossa, sensacional, é um pai para nós. Que legal. Só agradecer ele aí por esses dias que tivemos com ele, muitas ideias, né, Leandro? Um baita empreendedor, né? Um baita empreendedor. Deu muitas ideias, nossa, impressionante. Que Só legal. agradecer o Renato aí, muito, muito obrigado, Renato. Só agradecer você, viu? Pela oportunidade e pelos desafios aí, pelos projetos que você nos apresentou. Legal. Ô, Fábio, bacana demais. Gostei aí do que você falou do mercado aqui. Interessantíssimo, né? Acho que o pessoal vai gostar também de entender um pouco mais desses números, vindo inclusive de você, né? Que é um cara que tem 30 anos de experiência nesse setor, né? Por mais que você tá vindo para um mercado novo, mas é tua área de desenvolvimento, né, cara? Tua área de expertise. Sim, sim, o que a gente notou ali, claro, essa região que a gente foi ver, mas eu chamo isso de, lá no Brasil, de minha casa, minha vida aqui, né? Aham, minha Minha casa, minha casa, minha vida. vida aqui. Sim. Claro, tem outros tipos de construção, né? Só que Sim, o valor de investimento é maior, como a gente sim, está começando num país que nós nunca construímos. sim. Então, eu vejo que o início é lá embaixo primeiro, né? Tá Entender o certo. Tem mercado. que entender o mercado, Claro que sentir, depois né? chegando na região de Orlando já é outro. É, A gente também conhecemos lá uma unidade lá em Boca Raton, né? legal, De alto padrão. É legal, bem, bem interessante também. legal, Claro, bacana. tudo é possível, né? Só planejar aí para. Legal. E vem cá, e como que é hoje o foco da Sanches Construtora? O que vocês têm feito? Vocês fazem hoje projetos lá em Curitiba. Curitiba, inclusive, é conhecida como uma das melhores cidades do Brasil para se morar, né? Melhor Exatamente. qualidade de vida, IDH alto pra caramba, né? É, Eu amo Curitiba, cara. não, Curitiba, hoje a Curitiba foi, ano passado, considerada a capital que mais valorizou os imóveis usados aí, Uau! 18%, claro, tirando a Dubai brasileira, né? Que é a Aham, Camboriú é lá, que Balneário Camboriú. lá não tem como acompanhar. Não. Mas, assim, o Curitiba, então, ela cresceu 18% dos seus imóveis usados, né? A gente considera usados porque o imóvel novo, se você comprar ele na planta, o teu rendimento é bem maior, podendo Uhum. chegar até 50%. Assim, o Curitiba, né, é cidade modelo Sim. no Brasil hoje, pelo seu desenvolvimento, né, pelo seu transporte público, escola, saúde, e com isso tem, assim, atraído bastante investidores para o mercado, Uhum. né. Hoje o que está em alta lá em Curitiba são estúdios, né, apartamentos Uhum. compactos, né, o pessoal não gosta muito de falar estúdio, mas seria apartamento compacto. Uhum. A partir de 18 metros quadrados, né, de 18, chegando até alguns projetos a 30 metros quadrados, Uhum. né, que comporta ali o mínimo possível, mas que uma pessoa consegue, né, sobreviver. Uma pessoa sozinha. Sozinho ou um casal. Um Um casal. casal também. Ok. Então hoje eu tenho lá imóveis, estúdios, né? Uhum. Seria aí para o público jovem ou para aquele pessoa que quer investir, né? Uhum. Imobiliar, alugar por plataformas digitais, até mesmo local mensal. E tenho também imóveis de alto padrão aí para famílias, né? Uhum. Então hoje esse é o nosso nicho. Atualmente a gente está executando hoje estamos executando nesse momento, acho que é 75, Leandro. Estamos com 75 estúdios nesse momento. Estamos com dois projetos em andamento para mais 90, tá? Agora, para iniciar agora. Segundo semestre, fechamos também essa semana dois projetos também para mais 160. E para o ano que vem aí, nós estamos projetando 600 unidades. 600 É, unidades? Uau! 600. Muito bom, hein? Muito bom. E o que você vê de diferencial nesse teu business para as pessoas poderem investir nesse negócio e não investir em outros lugares? Veja, assim, vou falar, a Sanches, né? A gente está uma empresa que está há mais de 30 anos, né? Não somos Uhum. nenhum aventureiro aí No no mercado. mercado, né? Sempre frisamos aí a qualidade e o prazo de entrega com o cliente, né? Hoje eu tenho mais de 80 funcionários, né? Tem aí gente que está mais de 25 anos conosco. Então sempre trabalhamos aí com comprometimento, transparência aí com o cliente. Então, como eu falei, né? Tem alguns aventureiros. E assim, sempre falo também para o nosso pessoal, trabalhe com carinho, faça essa obra, ou executa essa parede como se fosse a sua casa. Porque aqui você vai estar realizando um sonho numa pessoa. É um sonho da casa própria, Sim, né. É verdade. um sonho, talvez, um investidor que tinha um sonho de montar uma carteira, que quer comprar vários estúdios para alugar. Então, realmente, assim, trabalhe com carinho e faça como se fosse para você. Então, sempre a gente frisa isso também.
Legal. E a pessoa que está aqui, que mora nos Estados Unidos e ela quer investir no Brasil. Assim, tem muita gente, tá? Não são poucos, não. Uhum. Tem muitas pessoas que vêm para cá com o sonho americano e algumas pessoas até pensam em trabalhar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e voltar para o Brasil. Só que a pessoa vem, quer juntar uma grana e ter uma propriedade lá no Brasil, né? Para poder viver de renda, para poder ter uma casa para ela poder viver mesmo, né? Ou viver com a família dela com qualidade de vida, com o tempo que ela trabalhou aqui. Você acha interessante essa pessoa investir nesses estúdios ou na casa? O que que você recomenda para essa pessoa? Não, recomendo sim, até pela facilidade da moeda, né? Que É, hoje vale é, mais, né? vale mais, né? Se transformando a 6 vezes mais, né, em real. E assim, o mercado de Curitiba está sempre numa crescente, né, os imóveis. Sim, Então, a tendência é valorizar cada vez mais. O imóvel, a pessoa que está aqui investir lá vai ser um ativo no futuro, né? Então, ela vai estar investindo, né? A gente dá possibilidades dela estar parcelando direto com a consultora durante a obra. legal. Podemos também estudar alguns casos aí de parcelamento depois da entrega, até 12 meses, 12 parcelas. Tem a opção também de financiamento bancário, né? A gente Sim, pode analisar cada caso. E assim, a gente tem condições especiais, de repente a pessoa quer comprar, tô com dinheiro parado aqui, Fábio, quero comprar no início da obra tabela zero. A gente manda a tabela de pré-lançamento para ela tá comprando. Isso permite um ganho aí, pode chegar aí a 50% de rentabilidade no final da obra. uau. E quanto tempo é essa obra? Hoje temos obras de 12 meses, né, Leandro? A gente tem, então, as maiores 24 e prevendo aí, tem obras que pode chegar até 36 meses. Depende do seu tamanho, né? Entendi. Se a gente for falar dessa que pode chegar a render 50%, quanto tempo seria? Hoje, a partir de essa de 24 meses, a gente consegue render os 50%. Uau, sensacional. A Então, 12 chegaria um pouquinho menos, né? Não vai chegar a sim. 50%. Então a gente está falando que vai, dividido então O que 24 você meses, acha, são Leandro? dois, Hoje é dois anos, dá média 25 então, por ano. mais ou menos. O mercado para imóvel usado em Curitiba valorizou 18%, né? Uhum. Então, eu vou dar um caso do investidor. A gente vendeu para ele, é uma obra de 2 anos. É isso, Leandro? A obra lá? 2 anos? Uma obra de 2 anos. Ele pagou no estúdio lá 170. A gente vendeu 5 unidades para ele. 170 mil reais. É isso. Só que foi à vista, né? No início da obra, no pré-lançamento. Ok. Tabela zero, que a gente chama. Tabela zero. Vendida 270 mil, 5 unidades. Hoje, a unidade pronta lá, não tá pronto ainda o prédio, mas hoje vale 250 mil. Hoje. Uau. Então já teve toda essa valorização, né? E até ficar pronto deve chegar aí uns 260, 270 mil. Essa unidade. Daí a ideia é o que desse cliente? Estou conversando com ele. É um case de sucesso, porque ele ficou muito feliz com essa valorização. Ele está estudando aí deixar metade, 2 ou 3 alugado e o restante vender e reinvestir conosco em novos projetos. Legal. Já deu essa opção para ele, então ele está estudando. Porque o que eu comentei? Você vai pulverizando a região, deixa 2 unidades para você alugar aqui, vai para um próximo empreendimento, deixa mais 2, e assim vai montando sua carteira, né, de locação e ativa aí uma aposentadoria no futuro. Que legal, bacana. E o que que você recomenda, assim, com a sua expertise hoje de mercado? Você recomenda o cara comprar, deixar valorizar e vender? Ou você recomenda, tipo, ele comprar esses estúdios, colocar para alugar em Airbnb, nas plataformas digitais e pegar os aluguéis e ir aumentando esse portfólio, essa carteira dele? O que que é melhor hoje fazer? Tipo, no sentido de investimento a médio e longo prazo. Assim, teria que entender cada caso, né, Tá. do investidor. Eu, nesse momento, pensando em futuro, aposentadoria, eu faria mais ou menos o que eu dei o exemplo desse cliente aqui agora, né? A pessoa poderia, de repente, comprar duas, vou dar um exemplo de duas, compra 2 unidades, né? Ok. Chega no final, ele deixa uma para alugar e Uhum. a segunda ele vende. Com esse valor ele consegue juntar mais um pouco, parcelar e consegue comprar mais duas no próximo Uhum. empreendimento, né? E assim vai. Vai fazendo sua carteira, sempre deixando, vamos supor, 50% alocação, 50% ele vai vendendo e reinvestindo, né? Claro, isso em escala. Não, eu quero comprar 4, quero comprar 8. Eu recomendo, né, Leandro? 50% aí tá deixando para locação e assim faz sua carteira. Agora não, tem cliente, não, eu quero comprar, eu quero ter rentabilidade. Quero comprar, vamos supor, 4 unidades, a hora que chegar no final eu quero vender as 4 e vou reinvestindo com vocês. Também tem um cliente assim. Legal. Tem essa carteira de cliente também que tem esse raciocínio, né? Então, Legal. assim, tem que entender cada caso para verificar qual que é a ideia dos clientes. Legal. Ainda mais vocês fazem também. Hoje vocês só fazem a venda, fazem a construção, a empreiteira e a incorporação, mas vocês dão uma espécie de uma consultoria junto, assim, tipo assim, cara, deixa eu entender. O cara chega lá em vocês com, sei lá, 2 milhões de dólares. Aham. Fabião, você que manja, eu não manjo nada, o que que eu faço com esse dinheiro aqui? Tem várias opções, né? Uhum. Temos opções assim, a gente chama lá de permuta, eu posso oferecer para ele um terreno, Uhum. né? Mostrar para ele um estudo, ó, nesse terreno aqui cabe 180 unidades. Você entra com o terreno, compra o terreno e a gente faz uma permuta com você. Hoje, o que que é permuta, né? A gente fala, eu vou trocar
por área construída, o mercado lá varia de 16% a 18% de área construída, né? Uhum. Então vou dar um exemplo a gente tinha um estúdio lá, um estudo do terreno, que era para 178 unidades, né? Se você pegar 178 ali vezes 16%, ou seja, eu acho que, 178 unidades vezes 16%, daria 29 unidades pro investidor daqui. Então vamos Uhum. supor, esse terreno hoje lá em média está na faixa de 3,5 milhões, né, reais. A pessoa compraria esse terreno, Uhum. né, e daria 29 unidades para ele, né? E lá na venda, lá na frente, essas 29 unidades ele poderia vender numa faixa aí de 250 mil reais. Então, se você verificar aqui o ganho dele, né, aí de 3 milhões e 500 investido, né, teria um retorno aí de 100%. Interessante. Nessa opção de permuta, né? Se ele quer, não, eu quero investir tudo em unidade, quero comprar esses 2 milhões de dólares em unidade. Tem a opção também, que nem eu comentei, ele pode pegar no pré-lançamento e chegando aí a dar 50% aí, até 60% de rentabilidade para ele. Legal, mas essa opção é mais para um investidor que chega com quanto, assim, essa opção? Porque essa opção eu percebi que é mais rentável, né? Porque aí Sim. eles vão entrar junto com vocês no business ali, Isso, né? isso, ele vai ficar bem seguro, até não falei, a gente tem toda uma assessoria lá Aham, jurídica, né? legal, Temos advogados especialistas, perfeito, passando aí uma transparência e segurança para o cliente, né? ok. Essa forma de permuta, daqui a pessoa que vai estar investindo, sim, ele vai estar comprando terreno, ele vai estar junto. Lá a gente abre uma empresa chamada SPE, que é uma sociedade específica para aquele empreendimento, no Uhum, qual o incorporador, que é o proprietário do terreno, ou desculpa, o proprietário do terreno, que seria o investidor, uhum, ele está junto no CNPJ. Então isso traz segurança para ele também, né? legal, É, é uma forma mais rentável, sim. Hoje a forma de permuta é mais rentável. legal, bacana. Mas com Leandro, quanto o que o que cara você tem que acha? chegar? Ó, esse exemplo de 3 milhões e meio seria 3 aqui milhões e meio de de reais. reais. Tá. Eu dei um exemplo, né? Divididos por, vou colocar 6 aqui. Ó, daria aí na faixa de 600 mil dólares. 600 mil dólares, já fez a Isso. conta aí. Já. É uma arredondei aqui, né? Legal, Deu legal. 580, né, Leandro? O que você acha? É mais ou menos isso, né? A gente tinha feito Muito nas bom, contas, hein? né? Muito bom. Tá Sim, vendo aí, é gente? bem Você que rentável. tem aí, ó, 600 mil dólares, ó, vocês conseguem entrar de permuta aqui junto com o Fábio em uma construção de 29 propriedades e ter uma margem de resultado dessa que ele acabou de citar aqui. Então, tá com esse dinheiro guardado debaixo do colchão, tira de lá porque a inflação vai comer, irmão. Não perde tempo não, entendeu? Vamos falar com o Fábio aqui. Isso aí, me procure, estou à disposição. Qualquer dúvida, tem todas as informações que vocês precisarem. Pesquisa de mercado, pesquisa da região, a gente faz tudo e passa pro cliente aqui, investidor. E também Legal. chamo eles, daí lá visitar, estamos disponíveis também. Top demais. Ô, Fábio, eu trabalho aqui eu tenho hoje um business de energia solar. Certo. Certo. Só que eu não atuo, no Brasil eu só atuo com fazenda, né? A gente monta fazendas lá, a gente dá toda a consultoria para a pessoa ter fazenda. E aqui a gente só faz residências, que dá muito mais resultado financeiro, dá muito mais margem e é muito mais rápido. Hoje, em 30 dias eu consigo instalar o solar aqui nas casas aqui. E, cara, e é muito bom, porque eu, inclusive, tenho uma escola hoje que ensina as pessoas a viverem de solar aqui nos Estados Unidos. Um cara que chega hoje, não tem o que trabalhar, ele pode trabalhar comigo. Eu tenho um curso que vai ensinar ele a vender, a dar consultoria, a fazer arquitetura de todos os projetos, e ele pode trabalhar a partir da casa dele. Se esse cara hoje aqui, por um exemplo, ele vem, eu tô falando para as pessoas que trabalham comigo, inclusive, né? Se vocês que são aí meus mentorados, se o cara vende 2 projetos solares, ele já tem comissão para comprar uma propriedade daquela que você falou de 170 mil. Entendeu? Mas muitas das vezes a pessoa não sabe disso que você está trazendo. E aí ela gasta com outras coisas. Vai gastar no McDonald's, vai gastar no parque da Disney, vai gastando por aí e não presta atenção em fazer um patrimônio, em construir um patrimônio. Sim. E eu acho que é muito importante a pessoa ter esse mindset de... Eu costumo dizer nos meus treinamentos que as pessoas têm que ter um lifestyle investidor. O que é um lifestyle investidor? Não é pegar um dinheiro, um dia que recebeu uma grana, colocar no banco uma única vez. Não, o lifestyle investidor é você ter um estilo de vida de todo mês, estar fazendo novos investimentos. Separar uma parte do capital para investir todos os meses. Sim. Então, você que trabalha já com a gente no Solar, você que tem uma boa rentabilidade, gente, presta atenção. Ele está falando de um rendimento aqui maravilhoso, né, para você poder colocar o seu capital. Então, 2 vendas, 3 vendas aí, de repente, que você consiga comissão, já dá para comprar uma propriedade lá em Curitiba que vai valorizar, que vai ter uma rentabilidade boa, entendeu? Um dia que você quiser ir para o Brasil, pode ficar, inclusive, na unidade, se não tiver alocado. Sim, pode. Né? Então, tipo assim, é maravilhoso. Sim, com certeza. Vamos dar um exemplo aqui hoje. Eu tenho unidade lá de 200 mil reais, né? Se você dividir aí em 12 meses, né? Que seria uma opção de obra, daria 33 mil dólares, né? Se dividir em parcelas, se o cliente quiser parcelar isso durante a obra, ele vai pagar aí 2.700 mil dólares. Desculpa, 2.700 mil dólares. Então, se for ver, é baixo, né? Peraí, É um valor- 2.700 mil dólares por mês. Isso, por mês. Eu Tá. peguei o seguinte, peguei um exemplo de uma unidade de 200 mil reais, Ok. né? Transformei isso em dólar, deu em média 33 mil dólares. Uhum. Dividi essa operação em 12 Uhum. parcelas. Ela deu em média 2.700 dólares. Nossa, é muito barato, Mensal. olha isso. Sim, muito barato. Então tem essa opção também, eu tenho a opção do à E vista, aí é direto com vocês. direto conosco. Tá, mas qual que é a complexidade disso? O cara mora aqui, por exemplo, não tem crédito mais no Brasil, não declara mais imposto no Brasil, como que ele faria isso?
Então, ele pode fazer o financiamento direto com a consultora, né? E Tá. a parte daí não caberia a parte de financiamento bancário, como ele não comprova renda no Brasil. Se Aham. ele comprovar renda aqui, a gente pode avaliar. Posso ver com a equipe da parte lá dos correspondentes bancários, Uhum. né? A estudar a opção aí de repente, com a renda aqui, ele tá financiando lá. Mas o interessante aqui assim, como a moeda, né, valoriza 6 vezes mais no É, Brasil, é que pode ser assim, que daqui a pouco esteja até mais maior ainda. sim, eu acho que esse ano vai chegar a Eu 7. acho também. Chega a 7. A opção é o quê? A pessoa pagar parcelado durante a obra, ou se ela quiser antecipar e pagar à vista, o rendimento dela vai ser maior, né? Do que ela tá parcelando, a gente consegue aí um desconto especial para quem queira estar antecipando isso à vista, né? Deixamos bem seguro também o comprador, né? Eu falei, a equipe aí de advogados, para deixar a gente faz um contrato. Eu tenho também um sistema que eu vou criar um login para ele, para o investidor, que ele pode acessar o login lá, ele vai acompanhar a obra, né? Vai verificar ali todo o diário de obra, as fotos, como está o andamento, tudo que está acontecendo na obra ele consegue acompanhar por aqui. Uhum. Então a gente deixa bem transparente isso, para que, assim, não haja dúvidas. Uhum. Que né? legal. Legal. E quanto que daria mais ou menos de rendimento para a pessoa assim ao mês, um aluguel hoje por plataformas digitais? Eu sei que depende muito de imóvel para imóvel, depende muito de como a pessoa administra aquilo, né? Mas como que você entende Assim, hoje? esse imóvel aí na faixa de 200 mil, eu acredito assim que vai alugar na faixa de uns 1.900 a R$ 2.000 mês, né? Uau. E com a plataforma digital, Leandro, o que que você acha? Vai ter um pouquinho mais, né, ali. O Airbnb ele consegue um pouco mais, mas dá um pouquinho O mais. Airbnb é um problema que dá um pouquinho de trabalho, né? Como o cliente vai estar aqui do É, Brasil, eu posso indicar lá administradoras, né? tem lá Eu administradores. tenho equipe Uhum. também de arquitetura que pode estar fazendo ali os projetos para ele, né? Uhum. E tem um parceiro também de mobília, a gente pode estar entregando o imóvel para o cliente daqui, mobiliado, Uhum. né? Passa o contrato da administradora, a administradora faz toda a gestão para ele, só faz o pagamento depois. Uhum. É, assim, como eu falei, o Airbnb vai dar um pouco mais, Com certeza. vai dar mais trabalho para ele, né? Talvez vai ter mais custo. Uhum. Sim, terceirizar a gestão, né, daqui ele consegue controlar por lá. E Uhum. assim, a gente sempre busca também nos nossos imóveis, sempre tá colocando, né, o máximo, assim, de tecnologia que a gente tem conhecimento, né. Legal. Então a gente vai colocar ali uma fechadura, eletrônica, né, de repente daqui ele pode liberar a Pode porta, né, liberar. a Uhum. gente deixa todo automatizado o imóvel, e assim, sempre tá buscando no mercado aí as inovações para estar aplicando nos nossos empreendimentos. Legal. Aí a empresa, então, se ele tivesse tecnologia, a empresa de manutenção seria para fazer manutenção, seria para fazer limpeza, quando um Isso, guest sai, entra outro. isso, se fosse na opção aí de plataforma digital, o trabalho sair uma pessoa, entra outra, tem que ir lá fazer limpeza, Uhum. repor alguma coisa, né, comprar, de repente, né, Legal. estragou alguma coisa, quebrou. E a gente tem administradoras lá que fazem isso. Que legal. E vocês dão essa ajuda também, essa Sim, assessoria sim, para o cara damos poder. assessoria ao cliente. Então, Legal. sim. Ou se ele quiser alocar mensal também, dou toda a assessoria para ele aí, indico a empresa que ele está administrando. Legal. O bom de você estar 30 anos nesse mercado é que vocês entendem, tipo, muito, né, de tudo essas coisas relacionadas à construção e rentabilidade com imóveis, né, Sim, cara? sim, sim. Isso é muito bacana. Eu acho que um dos grandes fatores de qualquer pessoa que está assistindo esse podcast fazer negócio com vocês, de procurar para investir, né, é a credibilidade, a autoridade que vocês têm. Sim. Porque, assim, hoje a gente sabe a média do Brasil, né? A gente sabe que, tipo, a cada 100 empresas que abrem, 95 fecham nos primeiros 5 anos. Então, Sim. tipo, porque as pessoas não dão conta de administrar, gestão de caixa, um monte de problema de leis, impostos. O Brasil O é Brasil, uma doideira. a carga tributária hoje da construção civil é alta, viu? É alta, Muito né? alta. É, E questão de aí para impostos. uma empresa estar 30 anos no mercado, tipo assim, vocês são bons no que vocês fazem, entendeu? Então, esse é um baita Sempre seguindo diferencial. aí as ordens e os traços aí do meu pai, né? Que Ele legal. sempre falou assim para nós, trabalhe com honestidade, né? Amém. Faça a sua parte, eh, que Deus vai recompensar a gente. Amém. Amém. Que Então é legal. isso. Que legal, Fábio. Muito bom. E o que você recomenda? Beleza, eu já entendi que vocês têm a opção de Airbnb, de casa para você alugar. Entendemos que o cara pode fazer uma permuta. Entendemos que a pessoa pode comprar uma nova construção. Mas se fosse você fosse aqui, você morasse aqui, você está trabalhando aqui, se coloca nesse cenário Tá. de quem está assistindo a gente. O cara mora aqui, veio para cá para trabalhar, ficar uns 6 anos aqui, disposto a fazer qualquer coisa para ganhar o dolinha dele ali. Aí ele trabalha na obra, trabalha aqui, tudo que aparece ele vai e faz Vai e, pegando. e vai pegando e vai juntando, e vai juntando. Imagina se você estivesse no lugar dessa pessoa. Que caminho você iria? Então, eu faria, assim, o seguinte investimento, compraria, vou dar né, poderia comprar ali 1, 2 unidades, né, vai pagando durante a obra, como ele vai estar tendo um recurso dele mensal aqui. Chegou no final daquela obra, deixa um alugado para ele já ter uma renda ativa lá no Brasil, Legal. vende esse, né, dos dois, fica com um, vende o outro, e com esse recurso ele já vai compra mais 2 unidades com a gente, né? Uhum. E de repente vai dar um pouco de diferença, a diferença que der ele vai pagando parcelado, né, durante a obra também. E assim ele vai criando a carteira, né? Isso vai criando escala.
e ele vai formando uma carteira de ativo para ele e de ganho de capital também, né. Então eu daria essa opção aí ao pessoal aqui dos Estados Unidos. Legal, bacana. E aquele investidor que de repente tem um valor aí, tenho 500.000, $600.000 parado, eu dou a opção hoje do terreno, da permuta, né, que seria uma boa opção, segurança para ele. Então assim, você investidor que tem aí um dinheiro parado, pode nos procurar, entrar em contato com a gente, fala: "Fábio, fiquei interessado, eu tenho aqui $500.000, veja na tua carteira de terreno o que você tem disponível". A gente vai localizar, vai estudar, vai passar tudo a transparência para ele da região, esse é o preço de mercado, o que está fazendo, o que não está, e daí para estar trazendo esse investidor para nós. Uau, que legal. Que legal. Bacana demais. Muito bom. E é isso, querido. Que dica que você dá? Assim, se você. Fala pro pessoal como é que eles te encontra? Te segue aonde? Qual que é o seu Instagram, seu site? Como é que O faz? meu site é o www.sanchesconstrutora.com.br, né. O meu Instagram também é sanches.construtora. Me segue lá, tem lá o nosso contato, pode nos procurar, e estou aí à disposição para quaisquer dúvida aí que os investidores aqui dos Estados Unidos têm lá nos imóveis em Curitiba. E assim, a gente está com bastante projeto, né, hoje, atualmente, construindo só em Curitiba, mas estamos aí com um projeto de estar construindo em outras regiões também, litoral de Santa Catarina, né. Legal. Então, assim, podem ter mais novidades aí no caminho. Nos próximos dias. Muito Exatamente. bom, muito bom, muito bom. E qual que foi o seu maior desafio até aqui, querido? O meu maior desafio, olha, assim, eu perdi a minha mãe perdi cedo, né. Eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 9, meu pai sempre focado, trabalhando ali, e eu tive que, assim, superar bastante coisa, né. Sim, Eu casei imagino, cedo, né, eu imagino. casei hoje casei com 20 anos, né, Parabéns. minha esposa tinha 18 anos, eu tenho 2 filhos, né, a Giovana com 15, o Uau, Henrique com 7. parabéns. Então, assim, foi um desafio, que eu era muito apegado com ela, naquela época a gente conversava bastante, e assim, meu pai focado muito na construção, né, muito nas obras, muito Uhum, corrido, e ali foi um desafio, porque eu tive que na época fui a trabalhar, né, porque ali com meu pai não já estava o corpo da equipe já estava pronto ali, então saí para o mercado, trabalhar. Então eu trabalhei no mercado fora, até uhum, entrar. Então eu vi quais eram os desafios, e quando eu entrei na empresa, eu entrei com garra, falei: "Isso daqui é meu desafio, eu tenho que fazer isso daqui crescer", uhum, né. Vamos pensar, vamos estruturar. Então isso para mim foi um desafio sim. muito grande. Então, hoje agradeço a Deus por todo esse crescimento, tem muita coisa para vir ainda, que só, assim, só sem palavras aí para estar agradecendo. Amém. Que legal. Parabéns aí pela família, por ter decidido casar cedo, né? Isso mostra que você é homem de verdade, tá? É verdade, porque hoje tem muito menino na rua, Tem, tá tem. com 25, 30, 40 anos e ainda não tomou a decisão de realmente. Eu conheço pessoas que estão com É, 40 anos e mora com o pai ainda. é isso aí. Parabéns, viu? Mais uma água aí, por favor, né. Conheço aí 40 anos, É tá isso com o aí. pai. Parabéns, tá com uma família linda aí, Obrigado. tem menino e Tem uma menina. família linda, depois eu te mostro aqui. Saudade deles já. Sei como é 15 que é. dias já longe, Que legal, cara. E aí mas amanhã eu tô aí. que legal, você assumiu essa responsa. E qual que é a sua meta, assim, a sua ambição agora? Para onde você quer chegar com essa empresa? Onde você quer levar? Qual que é a tua visão? Eu quero levar Por a favor, Sanches hoje a ser por favor também. reconhecida como uma das maiores e melhores construtoras ali de Curitiba, Obrigado. né. Isso eu busco no mercado, fazer imóveis também. Hoje fazemos estúdio, mas eu busco também querer fazer imóveis ali de alto padrão, né, Uhum. apartamentos aí, na faixa de 2, 3 milhões. Eh, então eu tenho esse foco também de estar fazendo, esse é o nosso objetivo, né, se tornar ali a gente está há 30 anos no mercado, tem muitas consultoras em Curitiba, né, tem muitas grandes consultoras, né, mas esse aí é o objetivo, né, Leandro? Legal. Curitiba, região, crescer, expandir, litoral, e fazer aí bastante sonhos, né. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de metros construídos aí em Curitiba, né, já foi atendido aí mais de 10.000 clientes, então o objetivo é cada vez mais aumentar isso. Que legal, Fábio. Parabéns, querido. Vamos fazer Obrigado. um ping-pong rápido aqui. É, E vou fazer uma pergunta, aquelas curtinhas, sabe? Aquele bate-bola. Pá, pá. Vamos lá. vamos lá. Você gosta de ler? Sou fraco, É. confesso. Mas, já, Preciso ler mais. mas dos livros que você já leu, qual que você mais acreditou que virou tua chave? O Pai Rico, Pai Pobre. Uau! Você é top, hein?
Mas eu confesso, assim, que eu tenho que melhorar bastante aí a leitura. Minha esposa sempre me cobra, lê mais, então Legal. sou um pouquinho fraco. E qual que é o maior diferencial seu da construtora Sanches? Meu maior diferencial? É, Olha, deixa eu pensar aqui. Assim, eu busco bastante, assim, a transparência com os nossos clientes, legal, né. Ser bem transparente, dá, não dá, ó, esse aqui não dá, não consigo, não prometer alguma coisa que eu não vou conseguir cumprir, legal, né. E principalmente, né, os clientes que estão aqui dos Estados Unidos investindo lá, é o prazo, né. Se legal. eu combinar o prazo com ele, eu tenho que cumprir. Então isso a gente frisa muito. Só claro, se de repente acontecer alguma coisa, uma pandemia novamente, né, Sim, parar tudo, alguma mas coisa que não tá no nosso não controle, tá né? no nosso controle, mas sempre a transparência e o comprometimento, isso que eu friso bastante lá com o pessoal. Ó, Legal. você vai cumprir a 12 meses, então vamos trabalhar com isso para isso acontecer, Eu né. vou te ajudar nesse teu diferencial. O que eu vejo em você, cara? Uhum. A primeira coisa que eu vejo é verdade. Eu vejo sinceridade, honestidade, transparência. E principalmente por quê? Porque é uma empresa familiar. O propósito de vocês não está relacionado a dinheiro. Ou seja, vocês estão levando um legado, que é o legado que o seu pai construiu junto com o sócio dele. Então, eu acredito que vocês, quando estão atendendo algum cliente, alguma pessoa, vocês vão além do combinado exatamente por causa do legado e não por causa do dinheiro especificamente. O dinheiro vai vir como consequência Sim, disso. sim. Só que vocês têm essa reputação de 30 anos, que não é do dia para noite que se constrói. Então, tipo assim, qualquer pisada na bola pode queimar essa reputação, que foi Uhum. construída, com certeza, há Muitos muito anos. trabalho ali, né? De Muito, muito. vocês, da sua família, né? Várias coisas, sacrifício, provavelmente, que seu pai teve que fazer no passado para Bastante. poder chegar à empresa onde chegou, né? Então, eu acredito que por isso vocês são muito transparentes e fazem um negócio com excelência. A gente realmente é isso, a gente gosta de, assim, Deus tem nos abençoado, né, por que que eu não vou abençoar o próximo também? Então Amém. eu não penso em ser capitalista. Vou fazer essa obra aqui, vou vender e se tá parede torta, tá tudo um problema, já vendi, já peguei o dinheiro e pronto. Não, a gente pensa no próximo, a pessoa tá ali, né, comprou suado, né, às vezes aquela pessoa que tá trabalhando suado, né, juntou um dinheirinho pra comprar teu primeiro imóvel. Então assim, pô, é feliz. Eu tenho um caso que, assim, tem um casal que eles vieram do Nordeste, ela estava grávida, e ela Uhum. estava morando em Favor aqui. E ela comprou um imóvel nosso, na época foi uma casa. Aqui nos Estados Unidos ou lá? Não, lá. Lá. Foi lá. Ela veio do Nordeste, lá, chegou em Curitiba, e ela estava grávida e estava morando em Favor. Uhum. E daí o marido estava trabalhando e tal, e queria comprar uma casa. Na época, uma casa Minha Vida, que a gente fez na época. Uhum. E foi muito gratificante, porque a gente conseguiu ajudar ela a parcelar, mexemos aqui, mexemos ali, conseguimos financiar e entregar o imóvel para ela antes que o filho nascesse, Uhum. né. Foi um imóvel, na época, ela conseguiu daí montar um quartinho do bebê. Nossa, assim, precisava ver a felicidade dela. Eu Muito imagino. feliz com o acontecido, sabe. Então Uhum. a gente ajudou, depois da entrega a gente parcelou, facilitou que normalmente, né, a gente parcela até 12 meses depois da entrega, e a gente fez parcelei em 36 vezes para ela. Eu Ajudou. senti no coração isso, Deus fala: "Não, ajuda essa pessoa que ela sabe que precisa". Isso foi muito gratificante, depois ela chamou para ir lá, conhecer a casa, visitar lá o filho dela, isso foi muito para mim foi muito gratificante, Que né. legal. Foi bem, assim, Que legal. emocionante falar. Que bom, cara, que bom. Isso traz muito sentido, né? Traz um Sim, valor sim. muito grande. É muito além do dinheiro, né? Que Além do legal. dinheiro, né, eu também vejo E isso. por que Curitiba, Fábio, é a boa escolha para eu investir em imóveis? Então, Curitiba, que nem eu comentei, tá numa crescente, né. Aham, Curitiba foi a capital que mais valorizou ano passado, certo. né. Tá desenvolvendo, né, sempre buscando ali, em segurança, saúde, escolas, né, Leandro. E o aeroporto, né, agora foi revitalizado faz pouco tempo, no aeroporto também hoje fornece voos internacionais ali, né, pra Legal. América mais do Sul ali, acho que Argentina, Uruguai, Chile. Uhum. E, assim, o mercado tem crescido bastante. A região metropolitana também está crescendo bastante, né. São José, né, tá expandindo bastante, né, o Leandro que é de São José aí. Eh, e é a São cidade José tem uma modelo. galera rica lá, né? Tem, tá aí, tem um empresário forte aí, É, ó. tem um... Mas, tá crescendo bastante Curitiba, cidade modelo. Eu já Legal. visitei várias cidades aí no Brasil, e hoje eu, assim, não saio da minha Curitiba. Muito bom. É. O clima também, o clima é parecido que aqui. O clima é gostoso de É gostoso Curitiba, o né? clima, É. friozinho e tal. Assim, São Paulo, a cidade lá é muito. Curitiba tem vários pontos turísticos também, é Tem, bem legal. tem. Limpa. Cidade limpa, Uhum. muita indústria, né, É. multinacional, né. Temos ali empresas como Bosch, Volvo, tem a Audi, Volkswagen. Qual Uhum. mais, Leandro, você lembra de cabeça aí? Tem a Denso, eh, Electrolux, né. Tem Legal. bastante empresas, Renault, né, tem a Eu, Renault eu quando também. morava no Brasil antes de vir pra cá, eu morei em Indaiatuba, né?
Tava morando lá em Indaiatuba, e eu sempre ficava vendo, né, o índice de cidades, né, que mais tem o IDH, melhor qualidade de vida, melhor segurança do Brasil para morar. Uhum. Aí sempre ficava ali, Curitiba, Indaiatuba, aí depois Jundiaí começou a chegar junto, É, né, agora eu não sei que posição que tá, que eu não pesquisei mais, mas sempre Curitiba tava entre as mais tops ali do Brasil para se morar. Curitiba hoje, assim, atualmente é uma das melhores cidades, né, Com certeza, com certeza. pra se morar. Além de valorizar tão bem, né, como você já falou pra gente aqui. Estudo, E- o pessoal pode pesquisar, o estudo aponta lá, foi 18% de valorização do passado. Legal. E qual que é o perfil de investidor que mais se beneficia dos empreendimentos na Sanches, Aquele investidor compra no pré-lançamento. no pré-lançamento? É. A gente chama isso, chama de tabela zero, né? Tabela de investidor. Ali com o investidor que comprar vai ter o teu maior lucro, né? A maior rentabilidade. Quando a gente lançar a tabela zero, claro, assim, a gente sempre, todo mês, tem uma correção, né? Claro. Tem uma correção na tabela. Então, o que vai ter maior lucro é aquele que compra no pré-lançamento. A gente chama pré-lançamento investidor. Uhum, legal. E quando você fala tabela zero, a pessoa precisa chegar com quanto para fazer, para entrar nessa tabela zero? Então, a tabela zero hoje a gente faz para aquele investidor que vai dar ali uns 20, 30% de entrada, né? E a Ok. gente parcela aí durante a obra para ele. Então tem que dar 20, 30% da entrada, por exemplo, no estúdio de 200 mil, Isso, ele consegue fazer. consegue. Ah, legal. Ou, claro, a gente tem um desconto especial, aquele cliente não, quero pagar à vista agora. A gente vê, Ok. estuda a proposta e esse com certeza vai ter condição melhor, né? Mas um desconto de quanto, mais ou Sim, menos? sim, a gente pode estudar aí de, sei lá, uns 2, 3, 5%, Legal, legal. né? Analisar o caso aí, cada caso. Top. E com certeza, então, aquele investidor que for pagar antecipado à vista vai ter um rendimento e um desconto melhor para ele. Bacana, hein? Muito bom. A gente também assim fala com o investidor legal, eu quero fechar três unidades com você, vou pagar uma à vista e duas vou parcelar durante a obra. Minha opção, Uhum. né? Tudo é negociável. Entendi. Então, ou seja, vocês são flexíveis. Bem A pessoa flexíveis. pode dar 30, 20, 30% de entrada e parcelar até o final. Ela pode negociar 3 vezes ali durante os 12 meses. Sim, a gente estuda cada Legal. cliente, Legal, isso é bom, hein? Isso é estudar bom. qual que é a ideia dele. Legal. E somos bem flexíveis. Para parcelar com a construtora, o cara que está aqui, vocês têm que checar algum crédito? Como é que é feito esse processo? Então, aqui, hoje, a gente, como você vai pagar todo o processo durante a obra, então não vai ter financiamento, né? Ok, Hoje, a gente, lá no Brasil, né, a gente só faz uma consulta aí no CPF dele, para ver se tá tudo certo, não tem nada de débito, né, ok. para estar fazendo. Aqui nos Estados Unidos ainda, eu acabei não estudando como a gente vai fazer isso. Tá. Mas assim, ele tem que pagar parcelado, tem o prazo, se ele não pagar ali a parcela vai ter juros, né? Ok. E chegou no final da obra, ele não pagou, a gente tem que fazer um distrato com ele, né? Uhum. Não conseguiu cumprir o combinado, vai ter uma multa, Uhum. né? Vamos devolver um valor para ele e é feito o distrato e esse imóvel volta à venda novamente. Legal, top. Né? Muito bom, muito bom. E qual foi o projeto que te deu mais orgulho até hoje? Você já citou um, mas não sei se é esse ainda ou se teve outro. É o projeto do casal. Mas qual que te deu mais orgulho que você já fez? Olha, o mais orgulho que antes são esses que eu estou fazendo agora. E até tive uma ideia da área de marketing, eu não estava colocando a nossa logo lá em cima do prédio, Sanches. Legal. Então, de ver o banner, ver o prédio executando e o orgulho, assim, ó, de estar o nome lá em cima. Uau. Nossa, isso foi muito gratificante. Uau. E isso a gente vai deixar esse legado e daqui para frente todos os empreendimentos vai ter essa marca nossa. Uau, Então, top, hein? assim, me deu muito orgulho de ver isso. Assim, foi muito, muito bom. Top. E posso te falar, com credibilidade e autoridade de vocês, quando as pessoas verem essa marca no prédio, esse prédio vai ter muito mais valorização. É o que o Trump fez, inclusive. O Trump, ele sempre colocava. Onde ele colocava a marca dele, valorizava muito já o prédio. Às vezes eram prédios que nem tinha sido ele que construiu, mas aí ele entrava só com o nome dele e automaticamente Já valorizava vendia. pra caramba o prédio. A gente tem questões, e tem esse mercado lá hoje, se vende já com o nome, né? Que legal. Isso também a gente está aí no mercado para o nome Sanches aí ser bem forte. Muito bom. Em uma palavra, como que você definiria o mercado imobiliário atual? No Brasil? Atualmente, os imóveis, assim, a taxa de juros está alta no Brasil. Tá. Selic aí, acho que vai chegar agora, acho que mês que vem é 15, né? É isso mesmo, vai chegar a 15, 14,25, né? Eu vejo assim, imóveis até o valor lá de Minha Casa Minha Vida, que são 350 mil, tá vendendo. Isso tá girando, tem acontecido. Agora, imóveis aí na faixa do nicho aí de 400 a 1,5 milhão, tá parado. Tá. Por conta da taxa de juros. Tá. O investidor, a pessoa que vai comprar ali, ela vai financiar, né? Vai buscar recurso do banco. Com essa alta taxa, ela não tipo assim, tá deixando um pouco mais para frente para trocar de imóvel, não tá comprando agora. E imóveis acima desse valor aí, que já é um outro nicho de mercado, né? Tá vendendo também. Então esse nicho hoje no Brasil de 400 a 1,5 milhão confesso para você que tá parado, tem imóveis nesse valor lá por conta do crédito no mercado que tá muito alto, os clientes não estão comprando.
Entendi. Tá meio parado para cima desse Sim. valor. Entendi. Ok. Como que a construtora Sanches garante segurança jurídica nos contratos? Então, como eu comentei, a gente tem um escritório hoje contratado, nossos parceiros, né? Tem advogados lá especialistas que pode dar todo o suporte, transparência e segurança aos nossos clientes. Legal. Então, temos algo que tem mais contato que é o Dr. Guilherme, né? Tem um escritório de advocacia, são nossos parceiros aí. Legal. Então, o cliente pode, precisar, posso passar o contato do escritório, pode tirar dúvida. Se quiser também consultar o advogado deles no Brasil, a gente é bem transparente. Perfeito, perfeito. E assim, uma pessoa que é iniciante, ela vai começar a investir nesse mercado. Ela já imaginou investir nesse mercado, mas às vezes ela não tinha recurso antes. E ela quer começar a investir agora. Que dica que você dá para essa pessoa começar? Como que ela deve começar nesse mercado hoje, investindo? Se fosse você no lugar dela. Então, se fosse eu no lugar dela, estou aqui trabalhando nos Estados Unidos, né? Suado ali, fazendo tudo que é Limpeza, obra. Eu pegaria esse valor, compraria um imóvel parcelado. Ok. Né? Então ali, a gente também é flexível, tá? Não é porque a parcela é 2.700, aquele exemplo que eu dei, que é 2.700, falar, a consultora Sanches, esse mês aqui não sobrou 2.700, eu vou dar 2, mas o mês que vem eu compenso. A gente é flexível a isso também. A Perfeito. gente entende que nesse ramo aqui, né, um mês oscila mais que o outro. Que legal. Então assim, eu compraria o imóvel, né? Tô trabalhandinho aqui, tô fazendo as limpezas, né, construção. Eu pegaria e compraria um imóvel conosco lá, sendo feito um parcelamento. Dá uma entrada e faz o seu parcelamento. Uau, muito bom. Eu vou comprar um lá com vocês, hein? Com certeza. Não, tem que comprar mais, né? Não, Leandro? Vou comprar para servir 4, de modelo e falar pra galera do time comprar também. Vai ser benção. Não, pode. Que legal. Com certeza que você vai ter uma boa rentabilidade. Algum case de sucesso, assim, que você fala, é uma pessoa que nunca investiu antes e ela procurou vocês e começou a investir e hoje é um case de sucesso de vocês? Foi o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Desse investidor que comprou 5, né? Ele não era do ramo de construção, entrou em contato conosco e comprou 5 unidades. Né? Dessas 5, ele ele tinha pago 3, antecipou 3 à vista para nós, e 2 ele pagou durante a obra. Uhum. Então, nós estamos finalizando, ele está estudando se vai vender, né, as unidades ou se vai alugar metade e vender a outra metade para continuar reinvestindo com a gente. Uhum. Então, esse cliente eu já puxei para minha carteira. Legal. Já tem na minha carteira e eu quero sempre estar trazendo ele para todos os imóveis que a gente está apresentando e está investindo. Como eu falei, eu acho que o importante hoje não é você focar só no empreendimento para fazer locação, você pulverizar imóveis na região, né? Sim, legal. Porque hoje a gente tem, né, construímos em Curitiba, estamos com 2 projetos agora em São José dos Pinhais também, no centro ali, próximo ao aeroporto. Então, é diversificar, né? Acho isso muito importante. Não colocar todos os ovos numa cesta só. Exatamente. Vai diversificando o rendimento ali. Então, compra, aluga um, o outro revende, compra no outro local e assim vai fazendo a sua... Você já fez essa conta? Tipo assim, para um investidor meu ter 100 imóveis com média de 2 mil que você falou por mês de aluguel, rentabilizando por mês, daria o quê? 100 imóveis vezes 2 mil? Eu não sou de exatos, eu sou de humanas. 100 imóveis de 200 mil? É. 200 mil, vamos fazer uma continha aqui rápido. Hoje seriam 20 milhões. 20 milhões, ok. Mas ele faturaria quanto no mês ali? Tá. 200 mil, né? 200 mil? Isso. Ou seja, ele teria uma aposentadoria top. Com certeza. Mas esses 20 milhões, ele não precisa investir de uma vez. Ele pode comprar 5, igual você falou, e aí ele vai reinvestindo todo esse processo. Em quanto tempo será que daria? Vocês já chegaram a fazer essa conta ou não? Não chegamos, mas... É uma curiosidade minha, tá? Sim. Porque eu foco lá na frente já. Depende do fluxo de caixa dele, né? É. Hoje, se ele quiser comprar 100 unidades, eu tenho pra vender pra ele. Legal, legal. Mas assim, o interessante é ele compra 10 nessa, né, 20 na outra, e assim vai fazendo sua carteira. E fora esse exemplo aí, vamos Eu supor... tenho um amigo em Curitiba que ele tem, eu acho que ele tem, quando a última vez que eu falei com ele, ele tava com uns 300 propriedades. Ah, é? É. Lá em Curitiba? Ele gostava de pegar imóveis assim pequenos, né, estúdios Uhum. e comerciais. Ele gostava muito de comercial, porque ele falava que o cara que alugava o comercial dele dificilmente saía e ficava um tempão, ele falava isso. Além da gente, né, falando se o cliente quisesse alugar essas 100 unidades, a gente fala do rendimento dele, que daria mais ou menos uma média aí 1%, é a valorização do imóvel também, né? Tem a valorização do imóvel também, exatamente. Ele tá ganhando na sua valorização. E lá no Brasil também, né? Se o cliente coloca no imóvel dele painel solar, dá uma valorizada também a casa. Dá também, mas lá em Curitiba, assim, se usa pouco, né, Leandro? Por conta do clima. Clima de Curitiba, né? É residência. É uma residência por conta do clima lá em Curitiba, né? Curitiba faz as 4 estações no dia. Muito bom. Sol, chuva aí. Muito bom. Fabião, e assim, agora, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? Se você tivesse hoje, tipo, e mandar uma mensagem, e essa mensagem fosse ficar num outdoor gigante, que todo mundo do mundo fosse visualizar essa mensagem que você deixaria.
que mensagem seria essa? Sei lá, você vai sair da Terra já, você já vai deixar teu legado aqui, o legado do seu pai, você está saindo e você está deixando essa mensagem para futuras gerações que vai ficar lembrado para a história. Que mensagem seria A essa? mensagem que eu faria, assim, seja honesto e sempre ajuda o próximo, né? Porque Deus vai te dar a recompensa sempre, né? Então, assim, você podendo, por que não ajudar o próximo? E seja honesto. É isso que Isso eu aí, falo querido. para meus filhos, Uau, que legal. né? É esse o o legado. Que legal, cara. Ô, muito obrigado, viu? Obrigado. Você é um querido, realmente adorei falar com você nesse bate-papo aqui. Sei que você tá corrido, né? Vai ter que pegar voo ainda hoje. Sim, sim, temos que estar no aeroporto há 4 horas, né? O voo para o Brasil é às 19, então estamos bem corrido. Mas eu agradeço também aí pela oportunidade, Quero que você saiba que a casa está de portas abertas. Próxima vez que você vir, a gente grava com mais tempo, né? tá? Contando um pouco mais aí de que repercutiu esse nosso episódio aqui. E obrigado, viu? Obrigado mesmo. Você é um cara que eu vejo, visualizo, né? Um pai incrível, pelo que pouco eu já te conheci, né? Um empresário de sucesso, honesto, de credibilidade, que vive por princípios e tem seus valores. Então eu tenho certeza que onde você chegou é só o piso, cara. O teto ainda está muito longe de onde você vai chegar. Com certeza. Temos muitos desafios aí pela frente e muitos projetos também. Com Legal. certeza aí a gente vai alcançar e Deus vai nos abençoar e abençoar os clientes também que vai estar comprando com a gente aí. Com certeza. Vamos abençoar muita gente. Com Vamos certeza. abençoar muita Esse é o gente. nosso principal objetivo, É isso né? aí. Fazer aí os nossos clientes aí realizar os sonhos da casa própria ou do investidor que está montando tua carteira, né? Enfim, Perfeito. Parabéns pela trajetória obrigado. e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E você que está assistindo esse podcast aqui até agora, você comenta aí o que você achou, né, desse investimento. Já pega os contatos aqui embaixo aqui também na descrição do Fábio, né? Entre em contato com ele para entender um pouco mais como adquirir a sua propriedade lá no Brasil, lá nesse setor, né? Sei lá, de repente você tem aí 600 mil guardados, você pode entrar no sistema de permuta ou você pode entrar com a tabela zero. Independente, né? Você pode começar a investir. Você tem que ter um estilo de vida investidor. Então, clica também aqui, deixa o seu joinha, espalhe essa mensagem para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que muita gente não sabe dessas informações que o nosso querido Fábio trouxe aqui hoje nesse podcast, para que as pessoas saibam que elas podem investir, que elas podem investir o recurso dela com mais qualidade de vida ali e ter construção de patrimônio, que é realmente o que todo ser humano deveria fazer. Todo homem que é honrado e quer ser sacerdote em casa, quer ser provedor, tem que construir patrimônio na terra, entendeu? Então, vai para cima, constrói o seu patrimônio. Não tem hoje, faz igual o Fábio falou aqui, vai de pouquinho, dá uma entradinha, faz uma parada lá e negocia com eles, mas começa. Não perde tempo, você não veio para os Estados Unidos para só acumular e pagar a conta. Você tem que começar a construir patrimônio, fechou? Então, espalha essa mensagem, deixa seu like, comenta e tamo junto. Até além do topo, vai viver uma vida lendária. E hoje nós estamos aqui no podcast do Alasca com mais essa entrevista para vocês. Fiquem com Deus, valeu!